Hesed ve Shalom Aleichem, graça e paz sejam convosco. Sou Marcos Oliveira Ribeiro. Esse texto tem como base uma ministração que fiz em uma congregação na cidade de Ardecoateu, estado do Pará, na noite de 18 de abril de 2026, sobre o assunto de imposição de mãos para compartilhar realidades espirituais. Talvez o que eu fale hoje venha confrontar um pouco o que muitos ensinam e aprendem. A maior batalha que temos é por nossas crenças que limitam, crenças erradas, ensinamentos errados que foram apresentados nos corações e cauterizou a mente. E a palavra de Deus revelada gera libertação para muitos. Normalmente aprendemos que apenas a palavra de Deus seja necessária para a transformação das realidades das pessoas. Isso é verdade, mas também não é apenas isso. Além da palavra de Deus, existe a intercessão no decorrer ou após a palavra de Deus ser anunciada. Exemplo, muitas das vezes, muitas pessoas ministram a palavra de Deus e no final passam o microfone para outra pessoa orar, interceder pelo povo. Isso é um erro. Pois quem ministra a palavra de Deus naquele momento está com uma autoridade especial para fazer a oração sobre aquele assunto abordado. Ao passar para outra pessoa que não está na mesma direção, na mesma graça, na mesma frequência, pode fazer com que os congregados naquele momento venham perder muitas coisas espirituais que poderiam ter sido recebidas pois a nova pessoa que vai orar pode não estar acessando a mesma sintonia de autoridade naquele momento. Nisso, ela pode orar meia perdida na direção espiritual dessa específica oração. Outro detalhe que também é muito importante, tanto como a ministração da palavra de Deus, como a intercessão, é a imposição de mãos para abençoar. Essa noção de imposição de mãos era o ensino básico da igreja primitiva, que eles deveriam dominar para passar para assuntos mais elevados. Era um ensino básico do básico, que eles já deveriam ter entendido para sair do leite para o alimento mais sólido, para, em outras palavras, chegar a um novo nível. Vemos isso em Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao versículo 2, onde nos são apresentados os ensinamentos básicos da igreja cristã primitiva, onde a imposição de mãos estava entre as noções básicas que eles já deveriam ter aprendido, no meio do arrependimento dos pecados, juízo eterno, ressurreição dos mortos, batismo em águas e no Espírito Santo. No meio, digamos, desta lista estava o ensino da imposição de mãos. Tem muitas pessoas que são íntimas do Senhor nosso Deus, mas não trabalham para o reino de Deus, ao não servirem espiritualmente e nem compartilharem as realidades espirituais. Você precisa aprender a desenvolver aquilo que o Espírito de Deus te confiou. Mais importante que ter é saber usar o que se tem.
Assim, muitos não conseguem servir por desconhecer que têm ou não sabem como servir, como ativar, como compartilhar as bênçãos espirituais que se têm. Deus não gosta nem trabalha com desperdício. Todo investimento que ele faz em você precisa ser ativado, compartilhado. As coisas são dadas no espiritual de algumas formas. Tem pela bondade de Deus, por meio de sua graça, assim como também por persistência e por compartilhamento. Vejamos um exemplo de persistência. Em orar por algo, a pessoa vai orando, exemplo, por cura de forma constante sobre as pessoas, até Deus curar a primeira pessoa. Então, essa pessoa que estava orando, ela acaba desenvolvendo o ministério de cura. Mas para isso teve todo um processo de aparentes fracassos nas vezes anteriores, mas pela persistência dela, chegou o momento em que foi manifesto. Por isso é bom iniciar e continuar até o sobrenatural acontecer. Depois que a pessoa ela é ativada, então o que não era passa a ser comum, mas não por ter, mas isso ocorre porque a pessoa ela teve muita insistência em continuar orando pelo sobrenatural, como por exemplo a cura de um, depois orando pela cura em outra pessoa, até ocorrer a primeira de muitas manifestações do sobrenatural. O espírito sobre a pessoa é para revestimento de poder, para o propósito de servir com poder. Vamos ver isso em Lucas capítulo 4, versículo 18. Que apresenta: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para. Aí tem toda esta lista de Lucas capítulo 4, versículo 18, que é a manifestação da unção, que é a manifestação do poder de Deus, para manifestar o sobrenatural, para manifestar as realidades espirituais. Aí temos algumas formas da questão de compartilhar as coisas espirituais. O compartilhar existe por meio da impartição. A palavra impartição tem o sentido de compartilhar dons, realidades espirituais, umas com as outras. E esse compartilhar ou impartição pode ser por toque, como por exemplo, por toque de mãos, lenços, nesse sentido, alguma coisa física. Tem o compartilhar pela associação, como por exemplo, existem muitas pessoas que fazem lives online, e no momento que elas estão online, elas fazem orações, intercessões, e muitas das vezes acaba compartilhando coisas espirituais. E também pelo discipulado, dentre outras coisas que acontece o ato de compartilhar as realidades espirituais. Quem sabe em outro vídeo eu venha falar melhor sobre isso. O que você honra se multiplica, e o que você rejeita, você perde. Existem determinadas travas, bloqueios, paralisações de origem emocional, como o ego, o medo, mágoa,
feridas na alma, assim que acabam muitas das vezes paralisando a pessoa. E existem barreiras físicas e existe também barreiras, impedimentos espirituais. E tudo isso, muitas das vezes, acaba impedindo a pessoa de avançar, de vencer, de crescer, de prosperar, de viver, digamos, muitas coisas que essa pessoa já poderia estar vivendo. Aí um outro detalhe também é que a autoridade espiritual não tem conexão com cargos eclesiásticos. Isto é, uma pessoa ela pode ter autoridade espiritual sem ter, digamos, um cargo, sem ter um título, sem ter uma função dentro da igreja, dentro da sua congregação, dentro do seu ministério, dentro da sua denominação. Porque a autoridade espiritual é diferente de cargos eclesiásticos. Ok? Na carta aos Hebreus, voltando a ela, né, capítulo 6, versículo 1 e o 2, está escrito: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. É aquilo que eu falei anteriormente, é subir de nível, é sair do leite para alimentos mais sólidos. Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de obras que produzem a morte, da fé em Deus, do ensino a respeito dos batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Esse texto nos fala a respeito dos ensinamentos básicos da igreja primitiva. A igreja primitiva tinha um ensinamento a respeito da ressurreição dos mortos, do juízo eterno, do arrependimento de obras mortas, dos batismos. Batismo que é plural, porque é o batismo em águas e batismo no Espírito Santo. Só que tem um determinado ensino no meio dessa lista que era muito importante na igreja primitiva, que acabou sendo perdido no tempo. Que, segundo nós vemos, é o de imposição de mãos. Pouco a gente ouve isso nas igrejas, nas denominações. O que é a imposição de mãos? A imposição de mãos é o compartilhamento, é a transferência de realidades espirituais entre uma pessoa e outra pessoa. Isso era comum no primeiro século, era comum entre os primeiros cristãos, era comum entre os apóstolos, entre os discípulos, os cristãos, e era comum entre Jesus e as multidões. Jesus não apenas ministrava a palavra de Deus, ele ia lá e colocava as mãos, e ao colocar as mãos ele abençoava, ele curava. E uma das ordens, depois que ele ressuscitou dos mortos, foi de colocar as mãos sobre os enfermos para que os enfermos viessem ser curados. Não era apenas a ministração da palavra de Deus falada, não era apenas a oração, envolvia também o toque com as mãos. Isso devido que o toque com as mãos ocorre a transferência das coisas que você tem espiritualmente para a vida de outra pessoa. Em Mateus capítulo 16, versículo 19, vemos que Jesus deu as chaves do reino dos céus, que representam realidades que ativam ou podem ser desativadas no ligar e desligar. Não são apenas uma chave, mas o sentido aqui é no plural, é chaves. 1 Coríntios
capítulo 2, versículo 4. A pregação de Paulo não consistia em palavras persuasivas de sabedoria. Não era apenas palavras, mas era a demonstração do Espírito e de poder. E essa demonstração do Espírito e de poder ocorria por meio da imposição de mãos. Acontecia por meio da imposição de mãos. Mateus capítulo 19, versículo 13º, assim como versículo 15. Marcos capítulo 10, versículo 16, apresenta que Jesus ele abençoava as crianças por meio da imposição de mãos. Não era só falando, ele colocava as mãos e abençoava, digamos, as pessoas. Vamos ver também em Marcos capítulo 5, versículo 23º, que uma pessoa chega com Jesus e roga para que Jesus viesse, colocasse as mãos sobre a filha dele para que ela viesse ser curada e viva. Marcos capítulo 6, versículo 5, fala que ele impôs as mãos sobre poucas pessoas enfermas, curando-as. Marcos capítulo 8, versículo 25, fala que novamente ele colocou as mãos sobre os seus olhos e fez olhar para cima, e ele foi restaurado e viu cada pessoa de forma normal, de forma bem visível. Aqui é a cura de um cego. Marcos capítulo 16, versículo 18, que apresenta a ordem dele após a ressurreição. Ele apresenta que como ordem, como seria quase como se fosse um mandamento: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Lucas capítulo 24, versículo 50, Jesus ele levantou as suas mãos e abençoou os discípulos. Era por meio das mãos que as bênçãos ocorriam. Atos capítulo 5, versículo 12. Sinais e maravilhas eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Atos capítulo 6, versículo 6. Consagração dos diáconos da igreja pela oração e imposição de mãos dos apóstolos. Atos capítulo 8, versículo 17. Os samaritanos receberam o batismo no Espírito Santo pela imposição de mãos. Atos capítulo 9, versículo 17. Paulo recebe a visão que ele estava cego anteriormente e ele é cheio do Espírito Santo pela imposição de mãos. Atos no 13º capítulo, no 3º versículo, apresenta que os missionários Barnabé e Saulo foram separados e enviados pela igreja por meio de imposição de mãos. Atos capítulo 14, no 3º versículo, fala que por meio das suas mãos, eles faziam sinais e maravilhas, ou melhor, por meio de suas mãos, sinais e maravilhas eram feitos. Atos capítulo 19, versículo 6, Paulo impondo as mãos sobre os discípulos de João Batista. Eles foram batizados no Espírito Santo falando em línguas e receberam dom para profetizarem. O sobrenatural acontecia na igreja primitiva pela imposição de mãos. Lamentavelmente, hoje, muitos estimulam a terem medo dessa prática da imposição de mãos, que ativa o sobrenatural nas pessoas, com argumentos fora de contexto. Exemplo,
1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. É um texto muito usado para causar medo, para as pessoas não terem a prática de impor as mãos. Mas o texto pode ter alguns sentidos como de não colocar as mãos rapidamente, por insegurança, medo, nojo, coisas do tipo, ou não ser precipitado para consagrar alguém para um ministério específico, como por exemplo, é necessário ter cuidado para consagrar um novo convertido para um ministério específico, porque isso pode prejudicar tanto a ele quanto a igreja, quanto a congregação. Assim como também não interceder por bênçãos sobre alguém que a mão de Deus está pesando por causa de iniquidade. É algo, digamos, um pouquinho sério nessa situação aqui. E nisso nós temos um único texto, assim, que muitos acabam interpretando erroneamente, causando medo em muitas pessoas para não exercerem a ação de imposição de mãos. E esse único texto, ele está diante de muitos outros textos que apresentam no sentido de forma oposta, para que as pessoas elas venham ter ousadias para impor as mãos, assim como Jesus e os cristãos dos primeiros séculos faziam. Quando se aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebe no mundo do Espírito, ou nós ganhamos um pacote, um kit espiritual. Todo cristão que se volta para Cristo recebe um pacote, recebe esse kit espiritual. E a partir de então, o cristão ele pode manifestar as bênçãos nas coisas que ele venceu sobre a vida de outras pessoas. No mundo pentecostal, existe muito a expressão receba. Faz referência a essas transferências, esses atos de compartilhar as coisas espirituais. Muitos fazem uso errado disso, mas essas realidades espirituais, elas existem e são compartilhadas também de forma correta. Destaco aqui que nem tudo que é ministrado por aí precisamos receber. Existem coisas que precisamos rejeitar, cancelar, renunciar no nome de Jesus Cristo. Precisamos julgar a mensagem, reter, aceitar o que é bom e descartar tudo aquilo que não procede de Deus. Eu vou um pouco mais além que isso, ao ensinar que precisamos passar todas as coisas pelo filtro da nova aliança em Cristo, consumada na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não basta ser de Deus, precisa ser aprovado pela realidade da nova aliança em Cristo. Precisamos rejeitar tudo que não for do Monte Sião, da nova aliança, tudo que não for o novo do Espírito de Deus, da nova realidade na ressurreição de Cristo como nova criação, como nova criatura. Tudo que não passar por esse filtro espiritual deve ser rejeitado. Devido que a realidade dos que estão em Cristo é o poder da ressurreição dele. Nada além do Cristo ressurreto à direita do Pai deve ser levado em consideração para nós os que creem. Pois é esse o poder da ressurreição de Cristo que é manifesto na igreja pelo Espírito de vida, pelo Espírito de ressurreição. Assim, as realidades do Cristo ressurreto são compartilhadas conosco por meio das pessoas que já receberam essa realidade, aqui de forma parcial.
Cada pessoa carrega chaves espirituais do reino de Deus, carregam coisas de ativação da nossa ressurreição em Cristo, dessa nossa vitória espiritual, e compartilhamos, isto é, repassamos essas realidades uns para com os outros, onde um pode possuir a chave de ativação que o outro pode ainda não ter e pode estar precisando. Em Romanos capítulo 1, versículo 11 ao 12, fala de compartilhar dom espiritual de Paulo para a igreja romana e também da igreja romana para Paulo. O compartilhamento espiritual era de ambos os lados, para que todos sejam edificados, fortalecidos, confortados espiritualmente. A palavra nesse texto, encorajados, tem um sentido de compartilhar algo de um para outro. Quem compartilha não perde, apenas multiplica com os outros o que possui. E muitas das vezes esse ato de compartilhar, de multiplicar em porções, como por exemplo porção dobrada, alguns oram no sentido de compartilhar 7 vezes mais, alguns fazem intercessão no sentido de 100 vezes mais. É o que a pessoa precisa para que ela possa resistir e vencer em muitas áreas de sua vida pessoal. Existem realidades espirituais que estão nas mãos de um irmão na fé. Realidades que podem te conduzir a vitórias, a lugares que já foram alcançados por ele em Cristo Jesus. Por meio da imposição de mãos, você puxa a pessoa que recebe a imposição de mãos para a sua realidade. O toque físico gera conexão espiritual. Tocar na testa, na mão, no ombro, nos pés, na região do coração, nas costas, na cabeça, na nuca e de outros lugares geram conexões espirituais. O toque no tzitzit, isto é, nas orlas das vestes de Jesus, lenços e aventais de Paulo, capa de Elias, são exemplos de conexões espirituais por meio do toque físico, manifestando o poder espiritual no físico. Nas suas mãos existem realidades espirituais que podem ser compartilhadas para outra pessoa, que levarão a outra pessoa a vencer por meio de ajuda em compartilhamento das realidades espirituais. Alguns chamam esse compartilhamento espiritual de impartição, onde a pessoa faz a impartição por meio de oração ou imposição de mãos. Na impartição, o maior foco é a capacidade de receber, não a de liberar. E precisamos receber pela fé, agindo como o que fez a impartição faz. Exemplo. Como o que faz a impartição, a transferência, age em seu ministério pessoal. Você já fez algo semelhante a ele? É nesse sentido. Se ele fez a impartição, se ele transferiu algo do ministério dele para você, então você pode exercer mais ou menos algo igual ao dele, algo semelhante, para ser mais certo, ao dele. Se ele ora por meio de em fotos e a pessoa é curada e ele faz, supondo, a impartição sobre você, então você pode também orar, digamos, em fotos para que as pessoas também venham ser curadas. É nesse sentido de você acabar a impartição acaba ativando uma bênção espiritual para você, para o seu ministério.
Aí nisso você acaba fazendo passos iguais como a outra pessoa ela faz. Alguns ensinam que isso é ativação ou compartilhar dons, não transferência. Alguns têm preconceito quanto à noção de transferência, como se houvesse perda. Quando nós vemos em Atos capítulo 8, versículo 17 ao 18, outros entendem que seja exatamente isso, que é um ato de doar, mas transferindo que se recebe em proporções maiores. É o que está no texto lá em Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai e vos será dado boa medida, prensada, sacudida e transbordante. Isto é, o ato de fazer doações espirituais a pessoas, você recebe níveis maiores ainda sobre você. Assim, em Atos capítulo 20, versículo 35, fala que é melhor doar do que receber. Exatamente por isso, porque quando você doa, você recebe em proporções maiores. Confirmando isso, vemos em Lucas capítulo 8, versículo 46 ao 47, que apresenta que o poder, ou dependendo da versão, virtude, saiu. O poder saiu de Jesus para curar. Quem já experimentou essa transferência de poder percebe que é como se algo que o tenha sugado suas forças, mas depois existe o renovo. Assim podemos dizer que existe sim essa transferência, como se fosse uma perda, mas ao mesmo tempo a restauração em níveis maiores. Na Igreja de Cristo Jesus, ninguém é autossuficiente. O único que foi completo foi Jesus. Mas nós não somos autossuficientes. Ninguém pode bater no peito, no sentido espiritual, e dizer que não precisa de ninguém. Todos nós precisamos uns dos outros. A sua bênção em Deus pode estar nas mãos de alguém que tenha uma unção, um poder espiritual especial para compartilhar determinadas bênçãos que você precisa. E nisso não podemos ignorar uns aos outros. Precisamos valorizar uns aos outros, porque sempre tem algo que o irmão à minha volta ele tem espiritualmente em Deus, que ele pode ser um instrumento usado por Deus para me abençoar, para nos abençoar. É como o que muitas das vezes. E como é que muitas das vezes isso acontece? Como nós estamos falando, é por meio da oração com imposição de mãos. Sabe qual era a forma que Jesus utilizava para abençoar? Imposição de mãos. A gente vai ver isso em Mateus capítulo 19, versículo 13 ao 15. Surge a pergunta: não bastava Jesus ter falado palavras de bênção sobre essas pessoas, sobre aquelas crianças? Qual motivo tinha que impor as mãos sobre essas pessoas para abençoar? Não era apenas a palavra, mas a ação de compartilhamento de realidades espirituais, que ocorria por meio da imposição de mãos. Jesus não apenas pregava a palavra de Deus, Jesus colocava as mãos sobre as pessoas para as abençoar, para as curar.
Em muitos textos bíblicos apresentam Jesus, os apóstolos e os discípulos colocando as mãos para que as pessoas fossem abençoadas, fossem curadas, recebessem dons, recebessem cargo, recebessem uma função na igreja, recebesse algo espiritual, uma bênção espiritual. Não era apenas a exposição da palavra de Deus, como ocorre em muitos ministérios por aí. Assim como não era apenas oração de intercessão, mas era também uma ação, era a ação da imposição de mãos, que era algo bem importante também. Outros versículos bíblicos no decorrer dos evangelhos apresentam que essa era a forma que Jesus ele ia lá e manifestava bênçãos espirituais por meio da imposição de mãos em várias pessoas que iam ter com Jesus. E normalmente ele, por meio das imposições de mãos, Jesus curava as multidões. Existem diversas formas que Jesus fazia para manifestar cura. Teve um caso que Jesus ele cuspiu no chão, fez um lodo e colocou no rosto da pessoa, formando os olhos. Teve diversas formas de cura que Jesus expressou, mas tinha uma forma que era quase como se fosse uma regra. E essa forma, ela era a imposição de mãos. E foi essa fórmula que Jesus apresentou depois que ressuscitou para os discípulos em Marcos capítulo 16, versículo 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Aí vai falando toda aquela lista e no final apresenta: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A forma de compartilhar, de repassar e receber bênçãos espirituais normalmente é feito por meio de imposição de mãos. Quando você for um discípulo da palavra de Deus, aqui eu acabei errando, deixa eu corrigir. Quando você for um ministro da palavra de Deus, no sentido uma pessoa que ensina, que pregue a palavra de Deus, saiba que tem uma unção especial no momento em que você está ministrando a palavra de Deus. Se você é ministro da palavra de Deus, então é você que deve, debaixo da unção de Deus, fazer a intercessão, isto é, orar pelos ouvintes. Porque o que acontece muitas das vezes é que existem muitos pregadores que pregam a palavra e no final passam o microfone para outra pessoa orar. A outra pessoa, ela não está na mesma unção. Aí ela pega o microfone e muitas das vezes ela vai tentar orar e muitas das vezes ela não tem a mesma graça, a mesma direção, a mesma frequência, porque o mundo do espírito, ele se move por meio de princípios, se move por meio de regras. E nisso, normalmente, é aconselhável que a própria pessoa que ministra a palavra de Deus venha fazer a oração abençoando os ouvintes. Assim não é só você ministrar a palavra e parar. Não, é necessário que você venha orar e existem muitos casos que é necessário a imposição de mãos. Existem diversos textos bíblicos que apresentam de forma que a consagração para uma determinada função na igreja não é apenas você orar pela pessoa, é você orar impondo as mãos, desde, digamos, um cargo de porteiro, diácono, missionário e etc. Tudo é aconselhável que venha a ver a questão da imposição de mãos, da liderança da igreja sobre essa pessoa.
não é você só chegar e orar pela pessoa. Senhor, te apresentamos a pessoa assim para exercer o cargo ou a função assim. Não, não é isso. Pelos textos bíblicos é orar impondo as mãos para apresentar diante do Senhor para que essa pessoa venha receber algum cargo, alguma função na igreja. Em Atos capítulo 6, versículo 6, apresenta que os apóstolos eles impuseram as mãos sobre os diáconos ou ministros da igreja para exercerem a função. Os apóstolos não chegaram apenas a orar, eles foram lá e impuseram as mãos, oraram com imposição de mãos. A igreja primitiva constantemente estava impondo as mãos para questões de bênçãos, como por exemplo em Atos 8, capítulo 8, versículo 17, apresenta que Pedro e João, eles impuseram as mãos sobre os samaritanos e eles receberam o Espírito Santo. Atos, no 13º capítulo, versículo 2, fala que eles jejuaram e no terceiro versículo apresenta que eles impuseram as mãos e enviaram os missionários, os apóstolos Barnabé e Saulo. Aí houve imposição de mãos para o ministério apostólico missionário deles. Atos capítulo 14, no terceiro versículo, também fala nesse mesmo sentido, que sinais e maravilhas eram manifestos por meio da imposição de mãos. Atos capítulo 19, versículo 6, Paulo impôs as mãos e veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, com a profecia houve a imposição de mãos para que ele viesse receber o dom compartilhado pelos presbíteros. Poucas pessoas hoje profetizam e impõem as mãos para a pessoa receber o dom. É uma observação bem interessante, que não era dessa forma na igreja primitiva. Eles profetizavam e colocavam as mãos para que a pessoa viesse receber. Também em Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre Timóteo para ele receber um dom da parte de Deus. Os dons espirituais foram compartilhados com Timóteo por meio de imposição de mãos, tanto do apóstolo Paulo quanto do presbitério, do grupo de presbíteros, de anciões da igreja, da liderança da igreja primitiva. E esses dons foram adquiridos por Timóteo e estavam nele. E esse dom espiritual, Paulo estava escrevendo para que Timóteo viesse desenvolver, pois esse dom já estava nele, só precisava ser desenvolvido, ser ativado. Em outras palavras, existem muitos dons em nós que precisam ser ativados espiritualmente em nós. E como é que esses dons são ativados? Esses dons são ativados à medida que nós servimos uns aos outros com tal dom. Quando você coloca esse dom em ação, quando você começa a executar esse dom espiritual para que a igreja venha a ser edificada espiritualmente. E esses dons, muitas das vezes, podem ser repassados, compartilhados por meio de também imposição de mãos. Deus deseja que nós venhamos ser ativados, temos os nossos dons, unções, realidades espirituais no nosso interior. Tudo aquilo que você já venceu é uma chave de ativação que pode levar outras pessoas à vitória.
Todo pecado que você já venceu, você carrega uma unção que pode repassar, compartilhar para que outro também possa receber. Toda unção que você de forma pessoal ou em grupo recebeu, essa unção permanece viva no teu interior e precisa ser ativada e compartilhada. Ela não morre. Essa unção, ela não é passageira. Ela continua no teu interior e pode ser transmitida espiritualmente para outras pessoas, independente de tempo ou distância. Existem pessoas que em gravações de vídeo estendem as mãos em direção à câmera no intuito de tocar quem está vendo o vídeo. Nesses momentos é comum haver conexões espirituais, mesmo depois de anos da gravação do vídeo, pois no espiritual torna a realidade sempre presente, eterna, fora do tempo. Quem aqui já foi curado de forma sobrenatural? Se eu perguntar tem alguém aqui na congregação que já foi curado dos rins de forma sobrenatural? Então você no mundo do espírito tem a unção, tem um poder para ministrar essa mesma realidade sobre outros, orando para que outras pessoas venham ser curadas assim como você foi. Quem foi curado de dor de cabeça é a mais simples, mais comum de sentir. É a mesma coisa nesse sentido, como quem foi curado dos rins, e assim sucessivamente, como com qualquer outro tipo de doença ou enfermidade. Se você foi curado de forma sobrenatural, você tem essa unção para orar para que outros recebam a cura, assim como de compartilhar essa unção, essa unção sobre outras pessoas. A realidade espiritual, como por exemplo da cura, é manifesta e fica na pessoa para ser transferível para outros. Tudo aquilo que você já foi curado de forma sobrenatural, você tem autoridade espiritual para compartilhar essa cura com outras pessoas. Tudo que você recebeu espiritualmente de Deus pode ser compartilhado. São chaves que podem ser multiplicadas sobre outras pessoas. Tudo isso que você tem autoridade, você tem unção, você tem poder espiritual para compartilhar. E o que você recebeu pode ser a bênção que seu irmão ao teu lado pode estar precisando. E você precisa interceder por ele por meio de imposição de mãos, compartilhando as vitórias em oposição a todo jugo que você já venceu, todo jugo espiritual, toda maldição espiritual que você já venceu. Você tem espiritualmente autoridade para multiplicar sobre outras pessoas, para que elas também venham receber essa bênção, esse poder, essa unção que recebestes da parte de Deus. As coisas que Deus nos concede é para que venhamos testemunhar do que Deus fez e servir as pessoas ministrando as mesmas coisas da parte de Deus sobre elas. Não é apenas para nós mesmos, e sim para que venhamos servir. É assim, quando você impõe as mãos sobre o ser, a pessoa estende bênçãos sobre ti, estende bênçãos de cura, porque as mãos, elas são meio de transferência, de compartilhamento de realidades espirituais que você recebeu. Existem pessoas que fazem esse compartilhamento online. Muitos fazem usos de anjos ministradores, que pelo nome de Jesus são enviados às pessoas que assistem o vídeo ou que estão online,
para que os anjos possam ir até essas pessoas e impor as mãos sobre aqueles que estão vendo ou ouvindo o vídeo. Alguns fazem uso do ministério de anjos estando presentes diante de multidões, para que os anjos venham a ir tocar onde nós não podemos e manifestar as bênçãos, as curas que as pessoas precisam. E ao espalhar brasas vivas sobre as pessoas, consagrando-as com fogo, seus lábios, ouvidos, mãos, pés e etc. Mais ou menos o que ocorreu com Isaías, lá no capítulo 6 de Isaías. Algumas vezes, para eles, isto é, os anjos, derramarem óleo sobre a cabeça ou as mãos da pessoa que está sendo ministrada, tudo deve ser feito na autoridade do nome de Jesus, pois os anjos também são submissos à autoridade do nome de Jesus, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 10, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, isto é, que sejam submissos todos os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Assim como também em Efésios capítulo 1, versículo 20 até o 23º versículo, que apresenta que Deus ressuscitou a Cristo, colocando acima nas regiões celestes, muito acima de principados, potestades, domínios e de todo nome que se nomeia, não somente neste tempo, mas no vindouro. Aí diz que colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o fez cabeça de todas as coisas à igreja. Isto é, a igreja, como corpo de Cristo nele, é feita a cabeça sobre toda a criação. Isso é, e isto inclui também os anjos. A igreja em Cristo Jesus tem autoridade sobre os anjos. Assim como em Hebreus capítulo 1, versículo 14, fala que eles são espíritos ministradores que servem quem hão de herdar a salvação. Assim, o ministério dos anjos são conectados ao ministério da igreja. Os anjos trabalham em parceria conosco. Alguns fazem oração online de conexão para que Deus venha criar uma sala espiritual, para que as pessoas sejam colocadas espiritualmente nesta sala, e mesmo na distância, eles oram pedindo a Deus para que venha ocorrer a conexão, a união no Espírito, para que a partir, no sentido do agora que eles estão ministrando, toda a unção, conhecimento, inteligência, dons, autoridade, todas as manifestações do Espírito Santo, assim venham ser liberados, no sentido venham ser compartilhados sobre as pessoas que estão espiritualmente na sala, em porções maiores e multiplicadas como dispenseiros dos dons, ministro das coisas espirituais, ministros de vida, ministrando 7 vezes mais, umas 100 vezes mais do que o Senhor tem liberado, também para que venham sobre as mãos destes unções. Aí eles vão orando de uma forma para que essa unção venha a se apegar aos ossos, da cabeça aos pés, para que nunca os deixem, que quando orarem ocorra isso e aquilo, para que o DNA espiritual deles venham ser modificados no DNA de Cristo Jesus, que a partir
desse tempo, né, que essas pessoas venham ser transmissores de realidades de Deus, para cumprir a sua missão, o seu ministério, para que os seus ministérios venham ser levantados, ativados, assim como os sentidos espirituais, como olhos espirituais, ouvidos, venham, venham ser ativados para que possam ver, ouvir, receber, perceber a presença do Senhor em tudo que fazem. Aí são orações variadas que podem ser feitas na questão do compartilhar os dons espirituais online. Aí sim, diante disso, eu chamei os que estavam presentes, eram poucas pessoas, para receberem a oração de intercessão com a unção, com óleo e imposição de mãos. Como os irmãos não vieram de forma imediata, eu disse, precisamos que venham rápido, porque temos tempo a cumprir. Então os irmãos vieram rapidamente e fizeram uma fila na minha frente para a intercessão com óleo de unção. Alguns olharam para o relógio e disseram que tinha tempo suficiente. Pensei comigo que não para o que faríamos. Então ungi todas as pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo e disse para elas fazerem um círculo dentro da igreja, onde cada pessoa ficou ao lado uma da outra, formando este círculo. E disse para cada pessoa que fosse chamada fosse à frente fosse para o meio do círculo, e as demais viessem e tocassem na pessoa com imposição de mãos para compartilhar as bênçãos espirituais. Só que tinha um detalhe: se for uma mulher que viesse à frente, apenas mulheres poderiam impor as mãos nela. Assim como também, se fosse homem, apenas os homens poderiam impor as mãos sobre ele, exceto se for esposa ou esposo da pessoa. O único que poderia tocar na pessoa de sexo diferente era aquela pessoa que fosse casada. Estes colocavam as mãos sobre a cabeça deles para abençoar. E nisso, de pessoa por pessoa, vieram para o meio do círculo de pessoas, e fazíamos as imposições de mãos masculinas nos homens e as imposições de mãos femininas nas mulheres. O sexo oposto que não tocava ficava à distância no círculo, com as mãos estendidas em direção à pessoa, e ministrávamos a oração de intercessão sobre cada pessoa, onde eu falava e todas as demais pessoas repetiam a oração como: no nome de Jesus, neste momento, abençoamos. Aí falávamos o nome da pessoa. No nome de Jesus, que as bênçãos de Deus estejam estendidas sobre ela, que tudo aquilo que está impedindo ela de avançar, de crescer, de prosseguir, que tudo aquilo que está impedindo ela venha a ser removido. No nome de Jesus, que ela seja ativada com todas as bênçãos espirituais que ela precisa para que possa vencer. No nome de Jesus, nós compartilhamos com ela as bênçãos, as unções de Deus em Cristo Jesus, que nós recebemos sobre ela, as bênçãos espirituais que ela precisa para que ela possa vencer. No nome de Jesus, que as bênçãos de Deus venham ser ativadas no interior dela, que ela venha a crescer, que ela venha a avançar, que ela venha a prosperar. No nome de Jesus, que os presentes de Deus para ela,
que ela venha receber neste momento em suas mãos e que ela venha sair deste lugar cheia de presentes espirituais no nome de Jesus. Que haja cura no seu interior no nome de Jesus, que os milagres no seu interior venham ocorrer no nome de Jesus, que ela venha receber as realidades espirituais de vitórias para a vida dele ou dela, que toda oposição a ele e a sua família que venham ser desfeitas, despedaçadas, canceladas, no nome de Jesus. No nome de Jesus que ele ou ela venha vencer as oposições, as bênçãos e os sonhos de Deus para ele ou ela. No nome de Jesus que venha a receber as coisas novas do Espírito de Deus, que venha a desenvolver espiritualmente para ser uma nova criação em Cristo Jesus. No nome de Jesus, que o seu passado seja apagado e que a partir de agora venha a viver o novo do Espírito de Deus, no nome de Jesus. Que venha receber agora a cura, a libertação, milagres da parte de Deus, no nome de Jesus. Que os anjos do Senhor venham agora ministrar sobre essa pessoa tudo aquilo que ela precisa para que ela possa vencer, no nome de Jesus. Tudo aquilo que está impedindo ela de avançar, de crescer, de prosseguir, no nome de Jesus, venha a ser desfeito agora. Todo impedimento espiritual, no nome de Jesus. E a partir de hoje, a partir de hoje, que precisa ser ativado, que precisa ser colocado em ação diante de Deus, no nome de Jesus, que sejam ativados todos os dons, talentos, todas as unções que estão no seu interior, no nome de Jesus. Nós profetizamos, nós abençoamos que a partir de agora será uma nova pessoa em Cristo Jesus. No nome de Jesus, que ela venha a ser levantada por Deus, que todas as unções e manifestações do poder deste ministério, que ela venha a receber agora, quebrando todo o jugo, quebrando todo o cativeiro que é necessário para que ela possa alcançar e vencer no nome de Jesus, e que esta oração se manifeste nela e por meio dela, por meio das mãos dela, quando ela orar também, no nome de Jesus. Que as bênçãos de Deus sejam geradas no seu interior, no nome de Jesus. Que do seu interior, que no seu interior, presentes espirituais, celestiais de Deus sejam depositados, no nome de Jesus, que será uma nova pessoa cheia da graça, da unção, do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Que nós profetizamos no nome de Jesus que essa pessoa será um instrumento de bênção, de salvação para muitas pessoas, no nome de Jesus. Que haja livramento, proteção para ele e para ela, no nome de Jesus. Nós profetizamos que não será vendido como escravo espiritual, nem viverá julgos de maldições, não viverá cativeiros de pecados, que desligamos de toda herança espiritual, desligamos de todo cativeiro de maldição, no nome de Jesus. Que no nome de Jesus, que todo entendimento espiritual seja ativado e que toda oposição a estes entendimentos espirituais sejam despedaçados agora, no nome de Jesus. Que a pessoa viverá a faculdade que Deus tem para ela, no nome de Jesus. Nós profetizamos os recursos materiais que essa pessoa precisa para o estudo dela, ser depositados na sua conta, no nome de Jesus. Que ela venha a ser protegida todos os dias da sua vida,
que ela venha ser uma pessoa próspera espiritualmente em todas as áreas, que ela venha viver a bondade e a graça de Deus, que haja livramento do homem maligno, livramento de acidentes, que ela seja instrumento de salvação para muitas pessoas, eles viverão, crescerão nas bênçãos do eterno Deus, que todo laço espiritual maligno seja queimado, despedaçado no nome de Jesus, que as portas se abram diante dessa pessoa no nome de Jesus. Nós cancelamos todas as perseguições espirituais que essa pessoa precisa para que ela possa viver, vencer no nome de Jesus. No nome de Jesus, que todos os projetos do inferno em oposição a essa pessoa, que venham ser desfeitos agora no nome de Jesus, que essa pessoa venha ser vencedora, que haja livramento no nome de Jesus, que haja o escudo na frente dessa pessoa, protegendo-a de todo ato espiritual maligno no nome de Jesus. Nós apresentamos a mente, os pensamentos dessa pessoa em consagração ao Senhor Jesus, que seu consciente e sentidos sejam consagrados ao Senhor Jesus, que essa pessoa venha a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da graça de Deus, no nome de Jesus, que venha viver as coisas grandes da parte de Deus para ela, no nome de Jesus, que o seu interior venha a ser renovado, que haja cura, libertação, milagres no seu interior, que no nome de Jesus, que a bondade de Deus venha ao encontro desta pessoa, no nome de Jesus, que ela venha ser cheia da graça e do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, que os pensamentos dessa pessoa venham ser consagrados ao Senhor Jesus, que a mentalidade dessa pessoa venha a ser renovada pelo novo do Espírito de Deus. Isso dentro de outras orações que foram bem especificadas nessa ministração que foram feitas. Depois disso, finalizei falando que nada melhor que a prática para que nós viéssemos aprender, impondo as mãos, orando com intercessão, abençoando, compartilhando as bênçãos uns com os outros. Aqui o que foi feito lá na hora foi uma aula prática, ok? E finalizamos por aqui essa noção de imposição de mãos, pelo menos por hoje. Que o Eterno continue a nos abençoar no nome de Mashiach e Yeshua, em nome de Cristo Jesus.